Ontem chamou muita atenção uma declaração do Savinho na entrevista coletiva dele. Nessas entrevistas aí que são feitas na seleção brasileira, né? Escolhe-se um jogador lá, ou dois, às vezes um jogador e um técnico tal, e o cara vai lá e ele acaba sendo o centro do noticiário. Porque você só tem um cara... Eu sou contra. Eu, se fosse assessor de imprensa, eu faria que nem era feito lá em outros tempos. Eu ia falar no meu tempo de cobrir seleção brasileira, mas eu achava bem mais interessante, porque você escolhia ali 6, 7 jogadores, colocava numa sala e fazia ali, tem 20 minutos, meia hora, e vocês vão revezando aí. Os 6 jogadores estão disponíveis e você acabava diluindo o noticiário. Então, tudo bem que no meu tempo era uma covardia, né? Porque você tinha a declaração do Roberto Carlos, do Rivaldo, do Ronaldo, do Ronaldinho, do Cafu. Era uma covardia, mas pelo menos você diluía. Como assessoria de imprensa, eu acho que você jogar o foco todo em 1 ou 2 jogadores complica. Ainda mais quando vem uma declaração, que é uma declaração, no mínimo, infeliz. Tem a pergunta também, o Fragoso? O Fragoso, ó. O Túlio, tem a pergunta? Então, prestem atenção na resposta que o Savinho dá ontem, na entrevista coletiva, sobre os jogos anteriores aí da seleção brasileira, que ele não estava convocado. Dá uma olhada. Boa tarde. Felipe Camilo, jogada 10. Na última convocação você ficou fora por conta de lesão. Eu queria saber como é que você viu... O Brasil teve muita dificuldade contra o Equador e contra o Paraguai. Como é que você viu de fora essa dificuldade do Brasil? Desculpa que eu não vi o jogo não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Então não tem como responder. Assim, eu não quero pegar aqui o Savinho pra crucificar o cara, tá? Não quero. Porque, enfim, ele vai acabar pagando um pato que não é só dele. Porque ele não é o único, tá? Ele não é o único jogador da seleção brasileira que nem viu os outros jogos e... Mas eu acho, cara, que a mensagem que é passada é um negócio muito sério, sabia? Que vem aí a ser mais um fator pra gente debater dessa desconexão que tem com a seleção brasileira hoje, da torcida e tal. E eu vou pegar um pouquinho pesado, tá, Savinho? Ontem, inclusive, e hoje ainda, eu defendo a sua titularidade nessa seleção que vai jogar contra o Chile e tal, tá? Ontem eu já tinha colocado você como o cara pela direita titular, Rodrigo pela esquerda, Rafinha chegando ali pro ou o Igor Jesus ou o Endrick. Então vamos lá. Primeira coisa é que você tem razão. O jogo é tarde na Inglaterra. Você tem absoluta razão. Eu nem sei o que estava acontecendo no dia desses jogos da seleção em termos de atividade sua lá no Manchester City. Mas eu acho bem justo que você não tenha visto o jogo ao vivo. Bem justo. Problema zero. Mas assim, Savinho, e vale para outros jogadores também que fizeram a mesma coisa, mas não foram pegos na entrevista de calça curta. Irmão, o que você já ganhou pela seleção brasileira? Qual a sua história na seleção brasileira? Qual o seu currículo com a camisa do Brasil? Você tá disputando uma vaga na seleção brasileira, cara. Você tá disputando um espaço na seleção brasileira. E o tom da resposta não é tipo assim... Pô, cara, eu tava numa semana complicada e depois vi os melhores momentos. Não consegui ver o jogo inteiro, mas eu vi as análises. Não, cara. Ele fala assim, sabe? Até com uma risada meio... Cara, é decepcionante, como diz aqui o Marcos, porque mostra uma preocupação zero, cara. Zero! E acho que, assim, a resposta de várias pessoas aqui no YouTube,
no chat, mostram também um desinteresse nosso. Porque muita gente dá razão. Tá certo ele. Pô, essa seleção brasileira tá aí. Mais uma prova da desconexão, da falta de importância com a seleção brasileira, da falta, sabe, de... No mínimo, cara, o cara tinha que ter falado, eu não vi ao vivo. Pô, pra gente lá na Inglaterra é complicado, eu tinha treino de manhã, o Guardiola ia puxar minha orelha. Tinha recuperação física, médica, eu tava machucado. Mas eu fui ver. E assim, ó, eu entendo, tem um monte de gente concordando. Pô, cara, mas só porque ele não viu o jogo, só porque ele não... Cara, ele tá disputando um espaço na seleção brasileira de futebol, velho. Ele não ganhou nada ainda. Ele teve a primeira chance outro dia. Ah, o cara só falou que não viu o jogo. Irmão, é a seleção brasileira. Eu vou levantar uma questão aqui. Quero que vocês façam o seguinte exercício. O Guardiola chega uma semana depois de um jogo do City que qualquer jogador não tenha atuado. E pergunta pro cara, escuta, o que você achou do nosso lado direito? O que você achou do... E o cara fala com esse tom. Não vi não, velho. Pô, tarde pra caramba. Pô, velho. Desculpa, cara. Desculpa. Se o cara tem vontade de servir a seleção brasileira, se o cara tem, sabe? Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de interesse. Eu acho que tinha que ter um pouco mais de interesse, cara. Vocês virem falando que o futebol moderno, sabe? Que, cara, que a tática, que o, né, o posicionamento e o cara... Pô, velho, o cara tá ganhando uma chance agora na seleção brasileira. Tiveram 2 jogos agora que a seleção foi criticada e tal. E esse desinteresse... Eu sei que tem um monte de gente que discorda de mim e acho um retrato bem interessante do momento que a gente está vivendo. Porque tem gente, sabe, que tem opinião bem interessante, achando que não tem problema nenhum. O cara não tá nem aí para os jogos da seleção brasileira que ele tá servindo. Problema nenhum. Ah, qual o problema? Que ele não tava nem aí para os jogos da seleção. Cara, é impressionante. O desinteresse e o apoio ao desinteresse.